Que bom ter você aqui. Você fica uns 5 minutinhos. Se você gostar do conteúdo, você continua. Se não, você pode procurar um outro vídeo nosso aqui no nosso canal sobre espiritualidade. Pode ter outro vídeo que te interesse, tá bom? Se você gostar de assuntos como eh, entender um pouco mais sobre algumas religiões e como é que essas religiões podem entrar na vida do espiritualista livre, você continua aqui comigo hoje, tá legal? E daí você coloca nos comentários o que que você acha, quais práticas você já faz, tá legal? Então vamos lá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como funciona um pouco a Umbanda, o Candomblé, a Cabala, o budismo, o cristianismo e a Seitonoye? A gente vai falar desses aspectos. Eu não estou fechando as portas para outros tipos de religiões, enfim, o Wicca, islamismo, outras religiões, hinduísmo. É só que eu foquei em alguns para o vídeo não ficar tão longo, né, gente? Tá bom? Eu foquei em algumas desses aspectos e depois eu vou contar para você um pouco como é que a gente faz para integrar esses aspectos dessas tradições com a espiritualidade livre, né? Nesse canal a gente foca bastante em falar sobre a espiritualidade livre, então se você é novo por aqui, você fica sabendo, tá legal? Então vamos lá, vamos começar com a Umbanda. A Umbanda, o que ela é? É uma religião brasileira que surgiu no século XX, mesclando elementos do catolicismo, espiritismo kardecista, religiões africanas e indígenas. Ela é espiritualista e é mediúnica. As entidades dela, as mais comuns, são os pretos velhos, que são espíritos ancestrais de sabedoria e cura. São os caboclos, espíritos de força e conexão com a natureza. São os Exus e as pombagiras, que são os guardiões e mensageiros entre os mundos. Eu não vou falar sobre todos os aspectos aqui, tá? Tem muitas outras coisas envolvidas em cada uma dessas religiões, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, tá, pessoal? As práticas mais comuns da Umbanda são as giras, né, que são sessões espirituais com o canto, tambor e incorporação. São banhos de ervas e defumações, são trabalhos de limpeza e aconselhamento espiritual com guias. Como incorporar essas atividades na espiritualidade livre, né? O espiritualista livre, ele pode utilizar banhos com ervas e com intenção, podem acolher o valor da ancestralidade da natureza como forma espiritual, podem cultivar o respeito às entidades como consciências que o orientam e não como serviços, tá? Que mais? Nós temos o candomblé. O que é o candomblé? É uma religião afro-brasileira tradicional de origem iorubá, com cultos aos orixás, que são forças das naturezas divinizadas. Não é mediúnica como a Umbanda. É prática da restrição, limitar o ego para crescer espiritualmente, né? Tem outros aspectos do candomblé também que eu não vou me aprofundar, tá, pessoal? E vamos ver aqui. Alguns dos orixás do candomblé, não são todos que eu vou falar aqui, só alguns, tá? Então tem o Oxum, que é o orixá do amor das águas doces, o Xangô, que é da justiça, o trovão, a Iemanjá, que é a mãe das águas salgadas, o Ogum, que é guerreiro e protetor dos caminhos, e tem muitos outros também, tá? As práticas comuns são os rituais com cantos e danças para os orixás, alimentações ritualísticas, que são os ebós, né? As iniciações espirituais com uso de roupa branca, colares e flores, e preceitos, desculpa, e preceitos. E como incorporar na espiritualidade livre, né? Respeitando os ciclos da natureza como expressão do sagrado. Meditar sobre os arquétipos dos orixás como forças internas,
acolher a doçura de Oxum, a coragem de Ogum e assim por diante. Usar os elementos da natureza, água, pedra, fogo, como símbolos de cura, né? O que mais que nós temos? Nós temos a Cabala. O que é a Cabala? É um sistema místico do judaísmo esotérico. Ele estuda a origem da alma, a estrutura do universo e o caminho do retorno à luz divina, através da árvore da vida, que é a Sefiró. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? E os elementos são a Sefiró, com os 10 aspectos da manifestação divina, sabedoria, compaixão, força e tem outros, né? Tem a Zohar, que é o texto sagrado central, que é como se fosse a Bíblia da Cabala, né? O Zohar. Tem a letra hebraica como energia sagrada. É, as práticas comuns são estudo profundo dos textos da Zohar, né? Meditação nas letras hebraicas e nos nomes de Deus. Prática da restrição, limitar o ego para crescer espiritualmente, né? Como incorporar na espiritualidade livre? Meditar nas 10 sefirós como aspectos da alma, desenvolver compaixão, justiça, equilíbrio e assim por diante. Praticar a autoobservação sem julgamento com disciplina espiritual. Estudar a árvore da vida como mapa do autoconhecimento. E também pode fazer as práticas dos 72 nomes de Deus, né? Dos anjos de Deus também, nas suas práticas da espiritualidade livre. O que mais que nós temos? Temos o budismo. O que é? É uma filosofia espiritual e prática baseada nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, focada em eliminar o sofrimento através do autoconhecimento. As figuras centrais, nós temos o Buda, Tara Verde, por exemplo, né? E tem outros seres búdicos que são famosos também. As práticas comuns são a meditação, que é Vipassana, Zazen, né? O mindfulness, que é a atenção plena, o cantar mantras, que são aquelas músicas que tem as palavras, né? Então, Om Mani Padme Hum, e tem outros mantras também. Estudo dos 4 nobres caminhos do desapego, e tem outras práticas também, inúmeras práticas, né? O budismo, o budismo, assim como o cristianismo, ele tem várias vertentes. Então, eu tô falando de uma forma geral, zona, assim, tá? E como incorporar o budismo nas práticas da espiritualidade livre, né? Praticar meditação silenciosa ou de compaixão. Usar mantras como âncoras mentais e vibracionais. Os mantras a gente já falou, são aquelas musiquinhas com as palavras, né? Observar seus pensamentos e emoções com o não apego, né? Então tem exercitar essas práticas aí. O próximo é o cristianismo, que é que tem práticas que as pessoas entendem um pouco mais, né? Que é o cristianismo na espiritualidade cristã ampla. É uma religião monoteísta baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, considerando o Filho de Deus e mestre do amor incondicional. As figuras principais nessas religiões do cristianismo são Jesus, Ave Maria, os arcanjos. Tem outros também, né? Temos santos, temos, enfim, tem outras figuras importantes aí, mas não vou falar de todos, né? As práticas mais comuns são a oração do Pai Nosso, Ave Maria e Salmos, a leitura da Bíblia ou do Evangelho, a confissão, o jejum, comunhão em comunidades tradicionais, né? E como incorporar o cristianismo na espiritualidade livre? Meditar sobre os ensinamentos de amor de Jesus Cristo, sem vínculo dogmático, usar as orações como canal de conexão com o divino, invocar arcanjos como guias de cura, proteção e direção,
Você também pode rezar para os santos, enfim, tem todo uma série de coisas que você pode utilizar o cristianismo para incorporar na sua prática de espiritualidade livre, né? Eu quis trazer também a Seichonoye, que ela é um movimento espiritual japonês fundado pelo professor Masaharu Taniguchi, que une o budismo, o cristianismo e shintoísmo e também o catolicismo, com foco na mente positiva, gratidão e perfeição divina do ser humano. Ensinamentos centrais. O homem é filho de Deus e já é perfeito. A mente cria a realidade, logo deve-se cultivar bons pensamentos, e tudo é reflexo da consciência. As práticas comuns são as leituras de sutras sagradas, como a Sutra Sagrada da Verdade, oração da gratidão, reverência aos pais, perdão e afirmação da perfeição divina, e declarações positivas diárias, né, as afirmações diárias. Como incorporar na espiritualidade livre? Praticar a gratidão como vibração espiritual, declarar diariamente sua perfeição espiritual, as afirmações, reverenciar seus pais como canal da vida e prática da humildade. Então, a gente falou um pouco sobre cada uma dessas religiões que eu quis trazer para vocês hoje, como incorporar na espiritualidade livre. E agora eu vou falar um pouquinho mais como integrar tudo isso na espiritualidade livre com respeito e consciência. Então, vou aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, primeiramente, intenção é tudo. Mais do que você faz, é importante o porquê e como você faz. Então é interessante você sempre ter esse tipo de questionamento e buscar em você antes de você colocar alguma coisa em prática, né? Use os símbolos e rituais com consciência, reconhecendo a origem e o respeito à tradição. Então estude bastante o que significam os símbolos que você vai usar, o que significam as palavras que você vai usar antes de você usar, colocar em prática, né? Para garantir aquele respeito inicial do que você vai usar de cada uma das religiões, né? Não sincretize de forma superficial, aprofunde, sinta, reflita e então transforme em prática viva, né? Que a gente acabou de falar, para usar com consciência. Crie um altar inclusivo. Você pode criar esse altar ou não, ou escolher não criar um altar e só usar uma vela, um copo d'água, alguma coisa assim, quando você for fazer os seus rituais. Mas seria interessante você fazer um altar inclusivo, né? Então você pode, por exemplo, pegar uma vela do cristianismo, um cristal da Umbanda, um mantra do budismo, uma flor Seichonoye, né, nesse altar inclusivo aí que você decidir criar, né? Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre altares, né? Só sobre altares não, só sobre como criar o seu altar da espiritualidade livre, né? Tem o vídeo aqui no canal, dá uma procuradinha aqui que você encontra aqui. E por último, seja canal, não seja colecionadora de técnicas, seja um canal. O mais importante é a coerência vibracional e espiritual do dia a dia. Então, não adianta nada você fazer um monte de ritual, um monte de prática, enfim, se no dia a dia você não age com amor, com fé, com compaixão, com gentileza, né? Então, assim, o mais importante é como você vai se comportar e com esses aprendizados que você está recebendo, né? Então, conta aqui para mim quais religiões você se inspira para fazer suas práticas da espiritualidade livre. Qual cidade você está falando? Qual cidade e país você está falando? Esse é um canal independente. Se você sentir no seu coração que quer fazer algum tipo de doação, enfim, tem uns links aí para você fazer. Tem dois links e um desses links é o Patreon. E você pode se inscrever no Patreon para ser
uma pessoa contribuidora mensal e você pode receber materiais em contrapartida disso, né? Ou você pode escolher fazer uma doação única, então tem um outro link aí, mas não é obrigatório, enfim, é só se você sentir no seu coração, se não, não tem problema, pode continuar assistindo os vídeos do canal, não tem problema, tá bom? E conta aqui pra mim o que que você achou desse conteúdo que eu trouxe hoje. Se você gosta de ver conteúdos assim, eu posso trazer mais informações. De repente, eu posso fazer um segundo vídeo com outras religiões, enfim. Então, me conta aqui se te interessa, tá? E o que mais você quer ver? Ah, e esqueci de falar uma coisa importante para você. Se você quiser compartilhar a sua história sobre espiritualidade com a gente, fique à vontade. Tem o link abaixo de como você pode entrar em contato comigo e me contar a sua história, o que deu certo, o que não deu certo. A gente gosta de saber o que dá certo e o que não dá certo também, para a gente não ficar fazendo práticas à toa, tá bom? Então, conta a sua história aqui, compartilha com a nossa comunidade, que vai ser bem bacana saber, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.